É legal parar um pouquinho, quer de olhos abertos, quer de olhos fechados, abrir espaço para um ouvir antes de pensar, antes de julgar. É como o apontar de satsang é um olhar, na verdade, novo, ao mesmo tempo que muito antigo, mas tão novo, tão diferente do comumente usado nosso. É legal parar um pouquinho, deixar de lado todas as suas velhas ideias, e o primeiro ponto é sempre ouvir. Quando a gente vai se aproximando disso que é conhecido como ensinamentos não duais, ou o encontro com a não dualidade, que é a nossa real identidade, tem 3 pontos que são fundamentais. O primeiro é parar para ouvir. Tem uma historinha zen clássica, que é um grande estudioso, né, professor europeu com uma carga muito grande de conhecimentos, e ele chega para um mestre zen para ouvir um pouquinho o que é o zen. E aí o mestre zen, naquela forma tradicional de receber, senta de frente para o seu convidado e coloca 2 xícaras e começa a servir na xícara do convidado o chá. E vai servindo, e a xícara vai enchendo, e vai servindo, e a xícara começa a transbordar, e ele continua servindo, até que o professor levanta e fala assim: peraí, tá me queimando aqui, você não tá vendo? Já tá cheio. E aí ele virou e falou assim: enquanto você estiver com a sua xícara cheia, não adianta as palavras que vão sair daqui, elas vão passar por um filtro de interpretação. Volte depois que você esvaziar a sua xícara. Esse é o convite, e não é especificamente, é para cada um de nós o tempo todo. Na hora que eu vou me aproximar desse reconhecimento da realidade não dual, da verdade que é a essência e a fonte de tudo que vem e vai, eu tenho que volta e meia esvaziar a minha xícara. Haver uma abertura, uma disponibilidade. Porque todo mecanismo de funcionamento de um ser humano, ele está muito condicionado, ele está profundamente condicionado. E ainda assim, dentro do coração de cada um de nós, tem um chamado tão profundo para uma paz, para uma liberdade, para uma felicidade, vamos dizer assim, né? Eu vou botar aspas nessa felicidade, porque não é a felicidade eufórica, uma alegria transbordante, mas é um estado de apaziguamento, de tranquilidade, de desfrute. Se todos nós temos esse chamado aqui dentro, é porque de alguma forma a gente conhece, ou a gente sabe que há esse espaço de serenidade, de paz, de silenciamento, e a gente começa a buscar. E a gente começa a buscar de diversas formas. A gente começa a buscar primeiro tentando eliminar as confusões. É natural, porque o que a gente conhece é um funcionamento do mundo dual, da mente dual, da compreensão dual, onde tem coisas boas e coisas ruins. Eu conheço o calor em contraposição ao frio. Eu conheço uma serenidade em contraposição a uma agitação. Não é assim? Essa jornada tem que ser sua. As palavras que estão sendo transmitidas, os apontares que saem daqui, eles são muito antigos. Mas eles não são antigos apenas no tempo, não. Eles são anteriores a toda construção que vem depois, que é uma percepção, eu e o mundo, eu e a minha vida, que é chamada a primeira percepção dual.
eu e minhas coisas. Então esse apontar, ele é tão antigo que é como se fosse uma convocação, um chamado de um reconhecimento que já está aí dentro, que você já sabe, no fundo vocês já sabem. Só que esse conhecimento foi encoberto por ideias, por condicionamentos, por paradigmas, por formas de ver o mundo. Mas esse chamado continua aí dentro. Esse saber continua aí dentro. Então o que a gente faz aqui é ir descascando as camadas, é ir atravessando todas as coberturas. Na Índia, conhecido como os véus de Maya, são sobreposições, ideias, conceitos, forma de ver e forma de se relacionar, que nessa descamação, nessas tiradas de camadas, naturalmente a luz, sempre presente, original e primeira, que ilumina tudo, se revela por si só. Deixa que essa bússola, essa sabedoria que todos nós já temos, começa a te dirigir para o centro, para a fonte, para dentro. E por isso que se diz, desça para o coração. Deixa que isso que já é algo que sabe aí dentro, não um saber que sabe intelectualmente, mas um reconhecer profundo da imediaticidade da vida. Porque todo mundo sabe que só tem o agora. No fundo, perceba, você sabe que só tem o agora. Apenas para um pouquinho e esse mecanismo automático de seguir principalmente o campo mental e os pensamentos, esse velho vício de ouvir demais os pensamentos, deixa ele em suspenso, esvazia a xícara e vê se não ressoa aí dentro de você esse tipo de apontamento que te fala, só tem o agora, você só consegue viver no agora. Você só consegue escutar o barulho que está acontecendo agora. Você consegue, num mecanismo da mente, lembrar a buzinada que teve há 2 minutos atrás lá fora, o barulho do carro que passou. Mas é uma lembrança, é um mecanismo da mente. Mas eu só posso escutar a barulhada do agora. Ou o não barulho que estiver acontecendo agora. Deixa ir assentando essa intuição, porque essa jornada é sua. Olá, bem-vindas. Ei. Olá, acomodem-se. Então disponibilize-se para um olhar completamente diferente. Um olhar que a gente está acostumado a sobrepor a ideia de um tempo. Porque se eu pensar, eu lembro do café da manhã de hoje. Eu lembro do primeiro presente de Natal que eu ganhei que eu mais gostei. Eu lembro do que eu aprendi sobre o Natal, dos simbolismos do Natal que me foram transmitidos. Eu lembro das emoções que eu vivi, de momentos alegres e tristes. Agora eu consigo perceber, nesse autoconhecimento profundo, de que tudo isso são movimentos de memória do campo mental, que estão sendo percebidos.
A tua história de vida é uma lembrança, é uma memória. Oi, Suzana. Descansa na percepção de que tudo está sendo percebido. Eu brinco que aqui é meio parecido com a que a gente vai desviciando de seguir velhas ideias muito prontas de que o tempo existe sim. Aqui a gente questiona, aqui a gente invoca a dúvida sagrada. Eu tenho um pensamento do tempo, eu tenho sensação do tempo, mas existe algum outro tempo senão agora? Ops, hein? Esvazia a xícara. Deixa começar essas instigações a penetrarem profundamente. Esses ensinamentos não duais são instigações. Ou você vai continuar rodando por aí que nem um autômato, seguindo velhos condicionamentos sociais, culturais e pessoais, ou algo que te chama aí dentro, em busca dessa liberdade, desse silenciamento, dessa verdade com V maiúsculo, intocada e imutável. O chamado do infinito e da eternidade está te convocando aí dentro. E para isso, há que se desmontar velhas ideias compradas, adquiridas. Há que se questionar nuances muito profundas da forma como eu vivo automaticamente, sem questionar, igual uma marionete regida por velhos condicionamentos. Aqui é uma grande desconstrução. Não se preocupe, tudo que cai são apenas construções ilusórias. O que sobra é a verdade. Disponibilize-se nesse momento para esse chamado do coração, para esse chamado interno em busca dessa liberdade, para além de todos os condicionamentos, para além de todas as nomeações que você recebeu dos seus pais, da escola, das religiões pelas quais você passou, dos caminhos que te disseram quem você era e como o mundo funcionava. E agora dê-se conta que você vai ter que enfrentar essa jornada por você mesmo. Você vai ter que começar a andar com suas próprias pernas. Perceba que eu vi o relógio rodar alguns minutos. Ainda assim não é agora? Ainda assim não tem um registro da mente, de um funcionamento do pensamento, que fala um discurso aqui dentro. Mas eu vi que passaram-se 10, 12 minutos. Eu lembro que a Suzana chegou, que não sei quem chegou, que aconteceu isso. Isso tudo um funcionamento mental acontecendo no agora, recordando, traçando um filminho e uma história. Olha que qualidade bonita tem a mente, uma contadora de histórias. O que é de uma poesia muito bonita, mas se torna um grande problema se eu faço da história a verdade última, porque o que eu lembro são apenas versões. Eu posso contar uma versão desses últimos 10 minutos e cada um vai ter uma versão diferente aqui. Caramba, o que é a verdade? O que é a realidade? A gente não para
rever, olhar, questionar. Mas o coração, essa chama de revelação, de uma liberdade, de uma infinitude, de uma verdade com V maiúsculo, continua te chamando, tanto que você continua buscando de uma forma ou de outra. E aí alguns processos começam a aparecer. Alguns processos que vão ajudar a te desconstruir velhos condicionamentos cristalizados. E aí você vai numa terapia, numa respiração, num grupo de mentalizações, de radiações que começam a dissolver, ou em grupos de filosofias, de olhares diversos sobre a realidade, que começam a dissolver toda essa construção muito pronta e te instiga. Poxa, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu por mim mesmo, aqui dentro do ponto zero? E nesse momento, quanto mais for fervilhante essa questão, quanto mais for imediata dentro de você esse chamado para uma liberdade desses ciclos de confusões e crescimento e sofrimentos. Quanto mais for urgente reconhecer a plenitude da totalidade infinita do agora, mais a clareza da revelação vai ficando aberta, desabrochada e viva, justo aqui, justo agora. E o primeiro ponto de discernimento que a gente tem que ter no caminho da investigação, do reconhecimento, da resposta a esse chamado do nosso coração, o primeiro ponto é discernir que tudo está mudando. Tudo está num fluxo de impermanência, mas tem algo que não muda. Deixa essa intuição começar a crescer dentro de você. Perceba que os pensamentos vêm e passam e eles focam num trecho de pensamentos e depois se desfaz e depois vem outro, vem um prático que é a lista de compras, aí depois vem um pensamento sobre o que aconteceu ontem, aí vem uma sensação junto com o que aconteceu ontem, uma coisa muito agradável, você, ai que delícia, e aí daí a pouquinho você está pensando que faltou comprar escova de dente e que a fumaça está batendo muito aqui em cima, será que eu devo apagar? Um fluxo de pensamentos rolando. Olha, começa a se dar conta de que eu nunca parei para olhar como é que a mente e o pensamento flutua tão rapidamente. E aí eu começo a me familiarizar com o que é chamado de pura consciência, que a tudo percebe. Percebe pensamentos vindo e se desfazendo e mudando em outros. E de vez em quando um silêncio de pensamentos e daí surge outro e outro e outro. Há uma percepção também do que os sentidos estão trazendo, os barulhos de lá de fora, associados com pensamentos que estão passando, isso tudo num fluxo de mudanças, no imutável presença-consciência, na imutável presença-consciência. Uma percepção imutável de tudo que muda. E a gente foi muito condicionado a levar a atenção para as coisas que mudam. A gente para um instantinho para agora introjetar, trazer a atenção para isso que percebe as mudanças. As mudanças de uma respiração pulsando, indo e vindo,
e de pensamentos, analisando se o corpo está relaxado, se a respiração está profunda. Imediatamente vem um pensamento. Olha quantos fios de tecidos tecem o que a gente chama desse mundo. Sensações que atravessam junto com pensamentos sobre essas sensações. Um som que vem de fora e logo vem, nossa, essas maritacas estão que estão. E nossa, mas lá em casa também tem maritaca, e aí vai. O trem do pensamento se desenrola. O Osho falava, você entrou na floresta dos pensamentos, um vai puxando o outro, vai puxando o outro. E aí você lembra que você deixou a janela aberta, as maritacas, lá em casa está cheio de maritaca, deixei a janela aberta, será que vai chover? Não, hoje está tão quente, acho que não vai chover não. Amanhã eu vou para Petrópolis, será que vai chover? Olha onde é que você está, você já está na viagem de amanhã. E ele começou com a maritaca cantando. Perceba, isso é natural, não há nenhum problema com isso. Mas você nunca parou para analisar como é que funciona a mente. Afinal de contas, como é que isso tudo funciona? E agora a gente para um pouquinho nessa investigação. Caramba, olha como é brilhante a confecção disso chamado mundo. Olha como é que é uma teia dos 5 sentidos, junto com um campo mental chamado na Índia de corpo sutil, que vai desenrolando os pensamentos. E há uma capacidade tão linda no ser humano, que é de perceber que isso tudo está sendo percebido. Descansa na percepção que a tudo percebe. Traz de volta essa energia que é sempre colocada em seguir pensamentos, para agora reconhecer a fonte original que percebe inclusive os pensamentos. Não pense que isso vai te deixar sem pensamentos, mas que eu preciso de pensamentos, como é que eu vou fazer? Os pensamentos vão continuar aí, os pensamentos têm uma função prática. Porém, os pensamentos estão sempre flutuando. Pensamentos, sensações estão sempre flutuando. E nessa flutuação, porque eu só com a minha atenção fui treinada a seguir sensações e pensamentos, chega uma hora que dá uma exaustão e que dá uma vontade de buscar um silenciamento. Dá vontade de buscar um abrigo. Caramba, onde é que está o pouso, o repouso, nessa jornada sem fim de seguir pensamentos e emoções? Esse é o chamado aí dentro. E aí começa a tua atração magnética para esse imutável e sempre presente. E no meio do caminho, a gente agarra em algumas confusões. A gente acha que essa casa silenciosa e sempre presente está num estado de silêncio dos barulhos. Está numa harmonia onde as minhas emoções estão mais suaves. Só que agora, com um pouquinho dessa investigação, eu já sei que esse mundo é movimento, que as emoções são movimento e que pensamentos são movimento. E assim como a meteorologia é movimento e tem dia de sol e bate vento e formam nuvens, e o dia nubla e de repente as nuvens carregam e cai uma chuva, e depois o vento sopra e vem de novo o céu azul e o sol, eu começo a perceber que eu já fiz muita coisa para tentar amainar os jogos de emoções e elas continuam igual o tempo. Tem hora que tá bom, tem hora que fecha o tempo, tem hora que vem
um mal-estar, tem hora que vem humores difíceis, tem horas que vem, de novo, uma serenidade muito grande. E eu percebo que os pensamentos, tem hora que ficam rodando aqui dentro, e falo, nossa, mas minha mente hoje está tão agitada. E depois falo, nossa, mas hoje minha mente está tão tranquila. E eu começo a perceber que emoções, pensamentos ou funcionamento mental é igual a meteorologia, muda, porque é da natureza dos fenômenos mudar. Os fenômenos são compostos de energia, energia em mutação. E aí vem uma dica preciosa que todos os fenômenos, absolutamente todos, são percebidos na luz da consciência presença. Qualquer experiência que surge, ela é percebida por essa presença sem limites que a tudo engloba, que é a nossa real natureza e é onde a gente descansa. E a gente só vai descansar quando a gente repousar na real natureza imutável, infinita e eterna, que é quem nós realmente somos. Tudo mais vai continuar no seu fluxo de mudanças. Não acredite em mim, verifica. Todos nós já temos idade suficiente para já ter vivido vários ciclos, para já ter tentado de uma forma ou de outra parar o mundo. Tem uma expressão que vem da minha juventude que é para o mundo que eu quero descer. É essa exaustão. E realmente esse chamado que quando fala para o mundo que eu quero descer, é um momento de uma exasperação muito grande desse mundo da roda que gira sem parar. Vocês têm que verificar se é verdade. Tem uma palavra que vem do Zen que é koan. Koan é uma grande questão, uma questão que ela é existencial, ela é sua. É a tua questão mais profunda. Para algumas pessoas é caramba, onde é que está a felicidade? Essa permanente, não é essas gotinhas de felicidade que eu tenho uma semana linda e a outra é fodida. Não. Cadê esse lugar de uma serenidade? Tem outras pessoas que a questão íntima é, afinal de contas, quem sou eu? Tantas máscaras, tantos personagens, tantas reações, quem sou eu de verdade? É isso que é chamado de koan. É uma questão que te chama aí dentro para que você não pare e vá investigando até que você encontre tua casa imutável. E você peregrinou bastante. E você talvez ainda vá peregrinar um tanto. Não importa se você vá peregrinar um pouco mais, em busca de uma casa que já está justo aqui, justo agora. Nessa espacialidade, consciência, presença que vê a tudo mudar. Que vê inclusive esse corpo-mente, que eu acostumei a chamar de eu, com as minhas histórias de vida, com um nome, uma filiação, uma profissão. Cara, perceba quantas carteiras de identidade você foi carimbando em cima dessa existência plena que já está aqui agora. Você foi carimbando um nome, uma ideia sobre o teu caminho, a tua identidade, o teu jeito de ser, a tua personalidade. Por um instante de xícara vazia, perceba essas nomeações, essas descrições, como apenas uma camada de falas que nos atravessam agora, descrevendo quem eu sou. Imagina que você está numa festa, acabamos de chegar aqui,
né? Acabou de chegar aqui. Oi, quem é você? Você vai me dizer seu nome, vai me dizer onde que você mora, que você é daqui de Juiz de Fora, não é aqui de Juiz de Fora? Você vai dizer o que você faz da vida? Estou estudando, estou trabalhando, estou não sei o quê. Carimbos, 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 carimbos. E aí um bom instigador, um bom professor vai dizer assim, eu não estou perguntando o teu nome, eu estou perguntando quem é você. Eu não estou perguntando o que você anda fazendo da vida, eu estou perguntando quem é você. Se você escreve livros, se você dança, se você cozinha e cuida de filhos, eu não estou perguntando o que você faz, eu estou perguntando quem é você. Quem é esse que faz essas coisas? Quem é esse que conta uma historinha sobre você mesmo? E aí no Zen fala assim, dê um passo atrás. Verifica que as historinhas estão passando agora, assim como os sons do nosso ambiente aqui estão atravessando. Coloca por um instante, depois você volta ao seu velho jeito, não importa. Mas coloca por um instante o nível de valor dos seus pensamentos, das suas historinhas, das suas crenças e verdades, das suas ideologias, das suas afirmações, do mesmo nível que o barulho do trânsito à nossa volta, cachorro latindo, palavras me atravessando, te dê um instante de liberdade dessa historinha que condensa um eu nesse corpo-mente e te dê uma possibilidade de um insight da liberdade do agora, plena, aonde qualquer outro barulho pode surgir, como qualquer outra historinha pode passar, como qualquer sensação pode acontecer. Uma total abertura para o mistério da vida. Só nesse instante, só um pouquinho. Vai que você gosta e vai que você começa a caminhar por aí completamente aberta no mistério da vida, aonde pensamentos e emoções vão estar acontecendo e se desenrolando como num filme, mas a tua real identidade de abertura infinita, aonde tudo vem e vai, nunca mais vai ser perdida. E enfim um descanso, uma celebração, uma alegria, começa a desabrochar aí dentro, igual uma flor de lótus começa a se abrir. Vai que velhas assombrações vêm falando, não, mas a minha vida, e você esquece que é só um pensamento acontecendo no agora, e você dá tanta energia a esse pensamento que aquilo vira a tua realidade última e você vai ter que resolver um problemão e aquilo vai te desgastar, mas vai que num determinado momento você se lembra novamente de palavras jogadas aqui que são tão velhas quanto os Upanishads, tem mais de 6.000 anos, as palavras são as mesmas. Do Gautama, o Buda, de Jesus, o Cristo, as palavras são as mesmas. Eu e o Pai somos um. O centro imutável da roda é a tua real identidade, tudo mais vem e vai. Vai levando radicalmente, profundamente, radicalmente no sentido de raiz, profundamente esse reconhecimento, porque uma das belezas da forma humana é que nessa forma, cheia de historinhas, finita no tempo, com data de nascimento e prazo de validade já chegando, para alguns de cabelos brancos aqui, para outros vai demorar ainda um tanto, mas vai chegar o prazo de validade. Disso daqui, que é feito de tempo, reconhecer a infinitude e a eternidade. Não perca essa oportunidade. Te dê um descanso e deixa que de dentro para fora essa verdade vá desabrochando. Cultive essa verdade como quem cultiva uma plantinha.
E o aroma que sai dessa verdade eterna é um comportamento, uma emocionalidade e pensamentos muito mais sábios, porque em afinidade com o fluxo do Tao. E agora eu já estou trazendo uma outra raiz, que é a cultura taoísta da China, do Oriente. Porque todas as culturas têm a verdade na sua raiz. Seja no cristianismo ocidental, seja no taoísmo oriental, no Zen, nos Upanishads da Índia, nos sufis da Pérsia, do Irã, os árabes. Porque a verdade é a mesma, né? A verdade está aí, em todas essas. Só que não vou falar só que. Para quê, né? Para quê? Porque a verdade é agora. A verdade do agora é a mesma. Por isso que Cristo dizia assim, para um bando de judeus confusos: antes de Abraão eu sou. Aí os judeus falam assim: como assim, se é um moleque novo aí, de 20 e tantos anos, Abraão já tem séculos que passou sobre o mundo? Como assim? E Jesus: antes de Abraão eu sou. Não é eu sou, é eu sou. Repousa no eu sou. Repousa na fonte do ser que dá ser a tudo. E veja, a cada dia que você abre os olhos, o mundo surgindo. A cada momento que você olha para um lado, uma paisagem surgindo. A cada momento que você olha para o outro, a paisagem de lá desaparece e essa surge. Dê-se conta do imutável, sempre presente, reconhecendo todas as camadas que mudam. A camada das sensações que mudam, dos sentidos, tato, visão, audição, sempre mudando, trazendo informações novas, minuto a minuto, segundo a segundo, pensamentos passando, durando um tempo e se diluindo. Emoções que às vezes sobem e depois se vão. E um tecido tecendo isso tudo. Vem uma emoção, vem uma vontade de não tê-la, vem um pensamento: o que eu vou fazer com isso? Vou respirar fundo, vou resolver essa questão. Veja toda essa trama. Como ela é bem feita, né? Como essa trama do mundo, da confecção do mundo é bem feita. Ela é tão bem feita que ela parece real. Não é que não exista. Existe a cada instante em mutação. Porém, real é o que não muda. Você vai ter que descobrir o que não muda. Você vai ter que descobrir. Se há uma missão nessa vida, é descobrir o eterno e o infinito. Descobrir o imutável e, enfim, descansar dessa jornada de séculos, de anos. E nesse descanso, uma ética, uma amorosidade natural começa a fluir daí. Alguém quer conversar um pouquinho? Como é que está sendo ouvido isso, que talvez seja tão diferente do que está sendo acostumado a ouvir, que às vezes, do que esse raio desse negócio estão falando? De que esse povo está falando? De que esse povo está falando? Pode ser que esse pensamento esteja aí te instigando. Você reconhece um pensamento aí, talvez te instigando?
todo. Agora você vai ter que perceber o quanto que você é viciada nesse pensamento. Por isso que aqui é meio parecido com a A. Cara, tu é muito viciado. E enquanto você não admitir o teu vício radical no campo mental, que é a grande doença da humanidade nesse momento. E o campo mental aqui engloba, porque eu vi uma galerinha ali que tem já uma percepção desse vício do discurso mental associado a uma emocionalidade. Porque a gente é viciado em emoção também. Viciado em emoção como sendo isso é a verdade, esquecido que as emoções dão e passam, como os pensamentos dão e passam. E aí qualquer que seja a dúvida que você tenha na sua mente, daí a pouquinho você está tomando vinho com uma pessoa, falando sobre as estrelas do céu e as constelações, a dúvida sobre foi embora. E ainda assim você continua vivo. E ainda assim você é. Aqui a gente está reconhecendo o selo do da pura presença consciência. Onde isso daí, que é só uma manifestação com determinados jeitos e talentos, estou para te dizer, vai passar também. E enquanto está aí nessa roda da vida, está cada vez mais livre para expressar o verdadeiro talento que essa confecção aqui tem. Um verdadeiro talento de ser no mundo, para além dos jogos de condicionamentos que vêm como eu deveria ser. Olha como é uma sacanagem que eles fazem desde pequenininho com a gente. É natural isso acontecer. Todo ser humano é condicionado. Eu deveria não fazer tanta pirraça. Isso eu estou falando de uma criancinha de 2, 3 anos. Você está com raiva? Fica com raiva não, a vida é tão bacana. Poxa, mas eu estou com raiva. Uma criancinha de 2 anos, ela não sabe expressar assim. Mas ela está sendo ali solapada. Eu estou falando da gente. De você, criancinha de 2 anos. E isso vai ficando maluco aí dentro mesmo. Vai ficando esquisito aí dentro mesmo. E aí eu vou buscando terapias, vou fazendo respirações, e vou fazendo catarses, e grito primal, e vários trabalhos de meditação profunda para circular a energia melhor e transcendendo esses jogos de condicionamento. E realmente a Maina realmente ajuda. Todos esses instrumentos, eles ajudam. Mas tem uma angustiazinha de base, aquela ervilhazinha debaixo de 12 colchões onde a princesa dormiu, que continua instigando. Poxa, já tô legal, minha vida tá legal, minhas questões neuróticas amainaram, já tô transitando bem pela vida, cara, mas tem uma insatisfação aqui dentro. E aí chega esse apontar não dual. Que vai te dizer que mesmo esse incômodozinho aí dentro é só um fenômeno acontecendo no agora. É só um fenômeno igual o passarinho cantando, uma mosquinha que passou aqui. Nessa grande abertura, nesse grande substrato e fonte de vida, onde passa-se de tudo, multiplamente de tudo. Momentos bons e ruins, céu azul e tempestades, pensamentos e emoções. E eu, pura presença, consciência, observador intocado de tudo isso, essa instância que a tudo vê mudando e ela mesma não muda, está aí, sempre presente, tua real identidade imutável.
perceba que seus olhos tocam muitos objetos. Mesa, vela, telhado, plantas. Teus ouvidos tocam muitos sons. Cada coisa que os olhos tocam anunciam o ser, anunciam eu sou, em miríades de formas e cores diferentes. E uma velha metáfora da Índia que diz, da mesma forma que uma abelha transita em tudo quanto é tipo de flor, mas ela vai diretamente no néctar, que os sentidos que transitam por vários objetos, cores e formas, vão diretamente na essência é. Cada som que o ouvido escuta, num nível de interpretação fala, estão limpando, é o vizinho limpando o chão, é o carro passando, mas além dessas multitudes de formas, cada som anuncia, eu sou. Esse é o selo da verdade em tudo, absolutamente tudo. Por isso é chamado de verdade. Tudo, antes de mais nada, é. Faz sentido? Faz sentido essa verdade profunda? Faz sentido? E aí a mão passando no cabelo, esse tato, além de anunciar, puxa que bacana, ele tá macio, anuncia também, além de trazer qualidades, anuncia algo maior do que as qualidades, eu sou, e tudo que surge leva o selo do ser, e isso é a fonte de tudo que é. Eterna e imutável, desde que o mundo é mundo. E aí, junto com Jesus, aquele carinha, o Cristo, eu vou dizer, antes de Abraão eu sou. Antes dos universos serem criados, eu sou. Universos de planetas mesmo que eu estou falando, estrelas cósmicas, o ser tem que estar aí dando ser a tudo. E há uma qualidade nessa forminha aqui, humana, de identificar, de reconhecer, de vibrar no ser que é anterior a tudo. Quem é você? Mesmo que você ainda esteja apaixonado pelas formas, mesmo que você esteja apaixonado pelos seus pensamentos e pelos pensamentos que estão te passando aí sobre tudo que eu aprendi e sobre coisas que eu aprendi que eu gosto muito, que vêm de meios místicos, esotéricos, outros que eu aprendi que vêm da ciência, que eu acho muito legal. Mesmo se você ainda estiver apaixonado por esse campo de ideias que vem com essa emoção do estar apaixonado, que a gente chama no budismo de apego, mesmo que ainda haja apego a esse campo, está disponível para você o reconhecimento de que isso é um apego a uns fenômenos, alguns que eu gosto mais, outros que eu acho muito chatos, e ainda assim eu sou. É inescapável. É inescapável. Você não vai deixar de ser. Completamente no vício dos pensamentos, peregrinando por aí, fazendo 1000 terapias, fazendo 1000 meditações, você vai continuar peregrinando ainda assim, a cada instante o eu sou está aí. E chega uma hora, na Índia se diz assim, no budismo se diz assim, pode demorar vidas. Aqui no Ocidente a gente não diz isso, que a gente não tem essa cultura de vidas. Se bem que a galera espírita até tem, Juiz de Fora tem muito espírita. Mas isso sendo verdade ou não, pode demorar muito tempo, ainda assim você vai continuar sendo. Confundido ou clareado, o eu sou está aí.
para a pura presença, consciência, em múltiplas formas de se manifestar, em bilhões de pessoas, umas como o Buda iluminados, sabendo que são presença, consciência, sabendo a eternidade e a infinitude que eu sou. Outras tão identificadas com corpo, mente, pensamentos e querendo melhorar ainda coisas e querendo continuar a peregrinação nesse apego, ainda assim são só fenômenos manifestados da pura presença, consciência. Eu não sei por que cargas d'água brilhou aqui dentro essa clareza do eu sou eterno e infinito. Eu não sei por que cargas d'água vocês estão sentados aqui, porque é pelo mesmo motivo que brilhou aqui dentro. Eu não sei o quanto que tem de urgência aí de sair dessa peregrinação do Sansara e pular direto para o Nirvana, aonde o Sansara, que é o mundo, continua, mas com uma outra qualidade, com a qualidade iluminada da eternidade. Eu não sei quanto tempo vai demorar para que a clareza definitiva de que é sempre aqui e agora, ainda que numa determinada camada apareça um fluxo de tempo, porque meu corpo não era assim há 10 anos atrás, não era mesmo. Meus pensamentos não eram assim há 10 anos atrás. E pensando bem, eu não lembro direito como é que era 10 anos atrás. Eu vou ter que fazer um certo esforço, sabe por quê? Porque só tem agora. E aí o desapego do tempo fica natural. Historinhas vão ser contadas da minha infância, da minha adolescência, do que eu fiz na juventude, sabendo que é um passatempo como um cineminha divertido, e aonde histórias muito bonitas podem ajudar a movimentar clarezas na sua mente. E outras podem continuar te nublando na ideia de que você é esse que está sentado aí. Ou seja, historinhas muito bonitas podem te contar da eternidade, e outras historinhas podem te convencer que você é isso aí, que você devia prestar mais atenção na sua vida, porque senão o que vai ser do seu futuro? E muitos de nós já pensamos muito sobre o nosso futuro e, não... e algo foi nos levando muito maior do que isso. Muito maior. Há um mistério. Justo aqui, justo agora, todas as ferramentas para que você reconheça a luz que você é, a luz que tudo é, está aqui disponível. O que está te atrapalhando a que você possa dizer realmente, apenas ao agora, eu sou essa eternidade do agora, onde esse personagem chamado Viti é apenas um objeto entre tantos outros. Sofá, pessoas, telhados. Isso daqui é um objeto como outro qualquer. Isso qualquer um pode reconhecer agora. Onde uma mente sistêmica que percebe a totalidade do agora está disponível. Essa mente sistêmica não está aqui dentro. Isso aqui dentro é percebido como um elemento dessa totalidade do agora. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. É, fala alto para... A primeira vez que eu estive aqui, depois,
Assim, naquele dia eu absorvi, não me lembro que mês, tem alguns meses. Eu consegui absorver isso, assim, de uma forma surpreendente, porque eu consegui de fato sentir e perceber essa presença. E não sei se isso é positivo ou não, mas eu criei um mecanismo de atingir esse eu sou, né, essa presença, e me desvincular de todas as emoções e os pensamentos e enxergar isso lá do fundo do mar, que foi, acho que a imagem que mais me atingiu, assim, nesse, que foi o mecanismo que eu encontrei de me afundar e de me olhar lá de baixo e de olhar para cima, na verdade, e enxergar todas as angústias, os pensamentos e me sentir em paz lá no fundo. Depois isso se perdeu. Que ótimo. E eu desde então estou flutuando por aí. Ligada a essas emoções e esses pensamentos. A minha dúvida aquilo que eu sou não são as minhas emoções e os meus pensamentos. E não te isenta de sentir as emoções e os pensamentos. E ainda o eu sou está aqui e agora, você percebe? O eu sou como um fundo ou como um espaço vibrante, onde cada objeto nada mais é do que essa vibração que vai se condensando. E a sua individualidade é apenas uma das condensações, ali outra, aqui outra, aqui outra. Os sons, outro tipo de condensação. E isso daí não vai estar isento de viver e sentir o que vai ter que ser vivido e sentido, só que isso daqui é só uma condensação da infinitude que eu sou. Então, se isso daqui, que é uma condensação, tem momentos que atingem níveis de expansão tão grande que me sinto apaziguada, isso também é só um fenômeno. E a primeira aproximação é natural que eu faça dessa sensação de presença, consciência, algo que eu estou sentindo. E aí quando eu perco é um presente. Por quê? Porque essa experiência de presença consciência não é a presença consciência. É só um estado apaziguado, onde o mar e as ondas estão completamente amainadas, ou as ondas estão lá em cima e o mar está cá embaixo, mas você não é o mar, você é a água. E na água que você é, que tudo é, rebentação, espuma e tsunami vão atravessar. E ainda assim eu sou a água. Há ainda um deslocar da identidade para uma impessoalidade. E aí o que quer que seja que esse eu pessoal vai estar vivendo, vai estar sendo acolhido com toda a emocionalidade, às vezes parte o coração, às vezes dá frio na barriga. Eu tento me isentar das emoções desagradáveis, você percebe? E você ficou com a emoção agradável de estar distanciada das emoções. Isso é um truque da própria mente. É isso que muitas das práticas espirituais fazem. Elas te dão um samadhi, um pranayama e tal. Elas te dão um samadhi. Você passa meses achando que está iluminada, em samadhi. Mas como a samadhi é uma experiência, o samadhi é uma experiência, ele passa. Esse é o presente. Isso era só uma emoção.
Isso era mais uma. E de todas ela é gostosa pra caramba. E por isso que eu prefiro fazer uma meditação do que sair para uma festa cheia de gente que vai me excitar demais. Porque esses gostos eles vão continuar atuando no mundo. Eu vou preferir coisas mais agradáveis. Mas quando vierem as coisas desagradáveis, eu sei que elas são apenas um movimento passageiro. Meu último grande problema, que foi angustiante, que eu achei que não ia passar, passou. O problema mais angustiante que eu tive anterior, que na verdade já faz um ano, caramba, um ano atrás eu achei que eu não ia sobreviver. Ele também passou. Aí eu tive momentos muito agradáveis, como eu fui uma peregrina de buscas energéticas, espirituais, eu tive êxtases muito grandes e eles também passaram. E aí alguma coisa falou assim, mas porra, e isso que não passa? Eu vou ter que ficar fazendo meditações 3 vezes por dia, acordando 4 horas da manhã para bater tambor em honra ao Pai Céu e à Mãe Terra, para me sentir em êxtase que vai durar meses, às vezes num ritual intenso, e depois vai passar? Eu falo palavrão. Então assim, puta que pariu, não quero! Eu brinquei, eu não faço por menos, eu só aceito o eterno e o infinito. E o eterno e o infinito tem que estar agora. Quer haja um turbilhão, quer haja um apaziguamento. E é isso que é chamado de amor. Os turbilhões podem atravessar esse personagem, porque eu sei que eles vão passar. E na hora que eles estão atravessando, eu vou ter que dizer, eu faço de tudo para eles passarem rápido. Eu tomo floral, eu faço uma respiração e bato o tambor 4 horas de manhã. Mas eu sei que é bobeira. Às vezes não, às vezes eu só deixo passar. Eu não sei qual vai ser a atitude, mas eu sei quem eu sou. Eu sei disso que não muda. Eu sei que um pensamento fica assim, puxa, mas se eu for para a praia vai ser mais gostoso do que se eu ficar numa reunião de família no final do ano. Então eu prefiro ir para a praia. Esse é o mundo dos fenômenos. Eles aparentam escolhas, mas certeza eu não tenho. Porque eu já fui para reunião de família e foi maravilhoso. E eu já fui para a praia e foi um saco. E aí eu começo a permitir que uma outra instância de uma outra inteligência comece a atuar aqui dentro. Eu só posso permitir isso se eu reconheço a presença, a consciência, e eu vou ter que mudar um pouquinho, não exatamente que eu sou, mas que tudo é, aonde esse personagem daqui vai viver todas as nuances de emoções e pensamentos. Agora de um outro ponto. A gente muitas vezes, ao escutar o ensinamento não dual, a buscar satsang, a gente busca como uma forma de isenção de dores. E eu sempre aviso aqui, não tem nenhuma garantia do que você vai sentir. Mas você não é o que está sendo sentido. Ei! Olá, olá! Esse que está sentindo é um personagem passageiro que, como eu já sei, daqui a pouco vai passar. Mas na hora que o bicho pega, eu quero que passe rápido. E essa instância que quer também é só uma instância. E eu começo a ver as várias instâncias dessa personalidade, que é chamado de mente. E vou te dizer, igualzinho em todo mundo. O negócio é tão uno mesmo que nem o ego é seu. Isso que você trouxe eu já ouvi um monte de vezes. Porque é o mesmo ali, 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 ali. Porque nem o ego é o seu. E aí, eu ouvi satsang, eu entrei num estado muito legal, agora eu tenho que voltar a satsang todas as vezes para entrar nesse estado. E se for um bom professor, ele vai falar, para com esse estado de onda aqui, porque aqui a gente está falando de algo que quer você esteja muito no ego, eu sou esse sentado aqui assim, ainda assim o está aí. Uau, quando vai falando, vai dando uma onda, ainda assim o está aí. Porque essa onda vai passar, o estado egóico vai passar, ainda assim o está aí, você é o E. E você não é o sentado aí, você é o
por trás disso tudo daqui. E aí coincide com a física quântica, que fala que você é o aqui e o agora. Qual é o meu nome? Que horas são? Agora. Onde você está? Aqui. Não é eu estou aqui, esse corpo está aqui. Esse corpo também está aqui, o chinelo também está aqui, os sons também estão aqui, o universo também está aqui. Muito semelhante ao que o pensamento sistêmico, a filosofia sistêmica traz. Eu sou essa totalidade desse momento. E eu só estou viciada no meu psiquismo. Vocês não estão de saco cheio desse euzinho, não? Porque eu, minha vida... Ai, mas as minhas questões... Ah, sim, não, tenho aqui o agora. Tenho aqui o agora, mas eu, a minha vida... Né, minhas coisas do corpo, das relações... Sim, dá uma canseira sustentar esse eu. Quando esse eu começa a se colocar como um elemento da totalidade, onde a atenção espalhada... Tem uma brincadeira que eu faço, tem gente que está ouvindo satsang pela primeira vez, né? Você acha que você estava aqui quando eu fiz esse jogo? É um dos jogos, é um dos instrumentos. Qual é a sua distância para o braço desse sofá? Você estava aqui? Quem que nunca fez essa brincadeira? Eu não lembro de ter feito. Ah, vamos lá, Fernanda, já que você veio mais assim. Qual é a sua distância para aquele panô ali? Mais ou menos, claro. Em metros, assim? Mais ou menos, né? Sei lá, acho que 4 metros, 3 metros e 4 metros. Tá ótimo, você é péssima nisso. Eu daria no mínimo 5 aqui, mas tudo bem. Metros. Tá bom, 4 metros. Meio. Ok. Qual é a distância da sua percepção, consciência, para o panô? Agora que eu tô sendo chamada para ele, ficou mais próximo, não sei. O panô está mas dentro da sua percepção, consciência? Ele está dentro da percepção, consciência? Não. Ou ele está fora Tá da fora. percepção, consciência? Tá fora. Ele está fora da percepção, consciência. Sim. Da percepção de qual percepção? Do olhar? Talvez de uma interpretação dele, entendeu? Do sentido dele, Não, e aí é um monte de pensamentos. A gente está aqui numa distância. A distância de você para o panô, uns 4 metros, vamos dizer assim, ele está dentro ou fora da sua consciência, percepção? Se ele estivesse fora, como é que você estaria percebendo ele? Sim. Ele está dentro da nossa percepção. Não há nenhuma distância. Ele está dentro da percepção. Tudo que está acontecendo agora está dentro da percepção, consciência. Se estivesse fora, como é que eu estaria percebendo? Tem que estar dentro da percepção. Porque, né, quando eu pensei em consciência, pensei em algo... Aqui dentro. Isso. É possível mudar o paradigma, esvaziar a xícara e perceber que tudo que está sendo percebido está dentro da percepção? Se estivesse fora da percepção, como é que estaria sendo percebido? Olha que maluquice! Olha como a gente interpreta, nos foi dado um monte de significados de cabeça para baixo. E aí que a gente tem que reverter. Por isso que é delicado, por isso que é muito viciado, e a gente tem que cortar um vício. E aí, um dos pontos é perceber que tudo está dentro da percepção no aqui e no agora. A distância desse corpo para o relógio que está ali atrás é 4 metros. Mas ele está dentro da percepção da totalidade desse momento. E tudo que compõe esse momento está dentro da percepção desse momento. O que não tem percepção não está presente nesse momento. Mas eu imaginei algo, eu imaginei Júpiter. Júpiter está dentro desse momento na sua imaginação. Não há nenhuma distância entre você e o Júpiter imaginado.
É bacana Sim, como você vai... não está separado de nada. De nada! É isso que a física quântica fala, cara, tá tudo dentro. E esse momento, eles falam colapsam, acontecem. Esse momento acontece tudo ao mesmo tempo. Pum, tudo dentro dessa percepção. Há que primeiro começar a assimilar isso de tal forma que isso vai ter consequências no meu psiquismo. Eu vou deixar de me achar uma pessoinha tão separada com as minhas emoções próprias, inclusive as emoções passando aqui, é apenas mais um elemento na totalidade do agora. E aí a minha energia se volta muito mais para a totalidade do agora do que para um elemento que é a minha emoção. É o que eu estou pensando, é o tal do euzinho, porque eu já estou de saco cheio desse euzinho. Há uma exasperação. Eu e as minhas emoções, e eu estou cheia de emoção, e o resto da vida não está nem aí. Estou morrendo de raiva da tal pessoa, a pessoa não está nem aí, os carros que estão passando não estão nem aí, a planta não está nem aí, a gente conversou disso, só eu que estou aqui mal-humorada. Não sei se foi contigo, mas a gente conversou disso, eu conversei com alguém ontem ou hoje sobre isso. Pô, peraí, cara, o resto do mundo está tudo fluindo e eu estou aqui mal-humorado, peraí. Aí eu falo, eu não estou mais mal-humorado, tem um mau humor atravessando aqui. E ganho uma leveza porque ele atravessa e passa. E quando eu tiro a minha identidade desse eu estou mal-humorada e mudo o português mesmo, tem um mau humor passando aqui, já há uma abertura e uma expansão. E um dos pontos fundamentais para começar o reconhecimento da não dualidade, da infinitude, da eternidade do agora, é essa espacialidade. Vamos lá. Desculpa se eu falar bobagem, tá? Mas Não tem nenhum problema, nenhum. Então, essa totalidade, esse agora, Não é? Através dele eu chego, eu atinjo essa presença, essa consciência. Não exatamente. A totalidade do agora é a presença consciência, não tem dois. Tá, aí a dúvida. Vamos lá. Ela é imutável. Não é sempre aqui agora? Não é? Você consegue sair do aqui do agora? Não, mas a minha percepção muda. Isso. Quando você percebe que a sua percepção muda, você já não está viciada na percepção. Você já está um passo atrás, percebendo que percepções mudam. Olha como é bacana. Tá. Então, ainda que elas mudem, Sim. existe algo imutável. Sim, não é? Cadê? Não. Não. Tô tentando chegar lá. Sim. Tudo que eu busco são coisas. Esse é como um... Cadê o espaço onde essas coisas estão? Você consegue me mostrar o espaço onde está o sofá, a mesa? Você consegue me mostrar o espaço? Ele não está aqui? É a mesma coisa. A percepção muda, a atenção muda, mas cadê essa espacialidade onde as coisas vêm e vão? Não é uma coisa. Eu não consigo encontrar. Eu só consigo encontrar coisas, só consigo encontrar sofá, chão, barulhos acontecendo, mosquinha passando. Eu só consigo encontrar coisas. Me mostra o espaço. Não tem como. Para qualquer lugar que eu apontar, ele está aqui. Cadê a pura presença consciência? Ou é justamente isso tudo aqui agora. Eu posso ver objetos. Eu posso falar de tudo que muda, eu posso falar de emoções, eu posso falar de percepções mudando, de atenções que vão e vêm. O é continua aí intocado. Mas cadê o é? É como o espaço. Eu não descrevo. Você nunca vai encontrar o é porque você é o é. E aí tem uma metáforazinha que a gente brinca também, é você já viu seus olhos? Você já viu seus olhos? Você já sabe disso, né? Alguém aqui já viu os seus olhos? Era o seu olho no espelho ou era uma imagem refletida?
Esse olho que você toca com as mãos, você já viu? Você nunca viu seus olhos. Seus olhos, eles são os objetos de ver. Eles veem todas as outras coisas, menos a eles mesmos. Você vai ver emoções, você vai ver raivas passando, personalidades, historinhas, mas o que você continua aí intocado. Igual o espaço, igual os olhos que a tudo veem, mas não vê a si mesmo. Descansa na espacialidade do puro ser. Descansa nesse que, cadê ele? Veja que essa pergunta está querendo capturar alguma coisa. E essa pergunta está surgindo dentro do igual um peixinho, mas cadê o oceano? Essa metáfora é revelante. Cadê o oceano? É isso tudo. Ah, mas eu tenho uma dúvida, eu quero conhecer o Essa dúvida está surgindo dentro do o querer conhecer o está surgindo dentro do são camadas de pensamentos dentro da pura vida que já está sendo. Deixa de ser viciada nos pensamentos. Deixa que o fique aí brincando de ter pensamentos e querer descobrir respostas, mas fica, é só um pensamento passando. Você não me engana mais. Não, mas eu quero mesmo. Ok, eu quero mesmo. Isso também é só um fenômeno dentro do que já está aí. Estou na água, né? Estou falando de algo que não pode ser apontado, que é o que você é o tempo todo. E você é viciado em buscar coisas, pensamento, coisas, emoção, vai querer uma emoção e um pensamento, e ainda assim emoção e pensamento, só fenômenos passando dentro do Relaxa, você já é. Descansa nesse e você vai ver que tudo mais se ajusta por si só. E o Cristo dizia isso assim também. Descanse em Deus e Deus apenas, e tudo mais vos será dado por acréscimo. É a linguagem da época de 2000 anos atrás. E tudo mais vai se desenrolando por si mesmo. E agora com uma liberdade muito grande, que eu já não tenho que sustentar imagens e jeitos certos disso daqui ser, e reconhecendo que uma inteligência muito maior está fazendo a totalidade do agora acontecer. Está fazendo esse coração bater, a Terra girar em volta do Sol, esses corpos estarem sentados aqui num milagre imenso, maravilhoso, de sensações, palavras significantes, pensamentos, ideias, tudo sendo construídos na fonte imutável do Você é a fonte imutável. Se você quiser continuar sendo esse personagemzinho aí, tá de boa. Mas aqui tem um convite contundente e repetido. Reconheça a sua real identidade infinita e imutável, sempre presente, anterior a tudo, e anterior não no tempo, mas anterior em profundidade ou em elevação e transcendência, onde nenhum objeto é a pura presença consciência, mas a pura presença consciência é todos os objetos que surgem e se vão. Só tem presença consciência. E aí, de repente, tudo que seus olhos tocam anunciam o ser. Todas as emoções que passam aqui, em vez de eu ficar viciada no conteúdo, na forma, anuncia o ser. E aí sim eu me torno verdadeiramente espiritualista. Tudo, absolutamente tudo, anuncia o ser. Eu não preciso nem trazer essa palavra espiritualidade, porque o que eu escuto dos espiritualistas, eles estão grudados em formas sutis, energéticas, mas tudo forma, tudo fenômeno, tudo materialista no final das contas, porque energia é matéria. Um verdadeiro espiritualista está além das formas e dos fenômenos. Está nisso que não pode ser encontrado.
está reconhecendo não uma coisa chamada espaço, mas a própria vida que reconhece inclusive o espaço. Esse insight, é possível de ter esse insight? Disso que é essa espacialidade? Algumas pessoas fizeram sim. É possível? Sim, eu acho sim. O insight eu tive agora esse insight. Mas aquele negócio é rápido, né? Depois ele está aqui agora? Esse insight de que mesmo isso que fala que é rápido e que vai passar, e eu concordo contigo, vai passar assim, mas essa ideia de que vai passar é só uma ideia na totalidade do agora? Você pode ver isso de novo? Na totalidade do agora, na Suzana surge assim, caramba, isso vai passar, eu já sei porque eu já tive, aí conto uma historinha, eu já tive um insight antes, tenho agora de novo e eu sei que ele vai passar. É uma historinha passando na totalidade do agora. Na Suzana, que está diferente no Nishoka, diferente na Vide, diferente na Marcele, diferente. Não, inclusive hoje eu tive uma compreensão melhor. Pelo menos assim, uma compreensão mental, né? Que sempre que você falava, né? Ser o observador, eu observava muitas coisas minhas, pensamentos. Fala só um pouquinho alto para todo mundo. Eu observava muita coisa minha, né? Assim, pensamentos, angústia, tudo. Aí eu ficava pensando, poxa vida, eu estou observando, mas o que está adiantando isso? Eu decidi, não está adiantando nada. Mas assim, hoje eu tive uma compreensão melhor de que eu observando, mas eu tendo a consciência de que eu sou o que está observando. Isso. É claro que isso não é assim, são insights, né? Então, agora de repente eu tenho essa consciência, mas pode passar. Ok. Mas hoje eu tive essa compreensão melhor. Ok. E é exatamente isso que a gente fala, que muitas vezes, hoje está muito divulgado o satsang, você vai no satsang, você tem esse primeiro insight, nem que seja intelectual, tudo isso é inegável. Tudo é. Nem que seja filosoficamente, isso não tem como negar, tudo é. Pensei numa coisa que não é. Se está aí sendo pensado, ganhou o selo do no seu pensamento, na mente. É em formas densas, é em formas imaginárias, sutis, né? Pensei no unicórnio, o unicórnio não existe. Existe no seu pensamento. Se ele existe no seu pensamento, ele ganha o selo do Tudo que existe tem o selo do Agora, esse insight, ele tem que ganhar consequências psicológicas profundas. E aí tem realmente o que a gente chama de estabelecimento no ser. E isso é o desviciar de achar que eu sou esse eu. E aí todas as práticas que eu faço, eu tenho que dar uma cutucada, não tem jeito, é ainda uma ideia de eu querendo chegar em algum lugar. É como... esqueci seu nome. É como a Lívia trouxe. Mas cadê isso que é a pura presença consciência? É muito bacana isso que você trouxe. Você não vai encontrar a pura presença consciência. Também ficava... Pois é, isso que eu tô te falando, é igual, né? Cadê isso? Agora eu tô na pura presença consciência. Aí eu fui lá para fora, perdi. Perdeu como assim? Ainda assim eu sou. Ainda assim o continua. Seria quando a gente, assim, alguns momentos quando a gente... Quando a Suzana fala isso, quando ela acha que ela está vendo... Ela está vendo o ser, o observador, ainda não é o observador. Mas não é. Fiquei pensando assim, no momento talvez que a gente não esteja realmente pensando em vê-lo, em estar... A gente é o tempo todo, ok? Mas assim... A gente é o tempo todo. Quando eu estou pensando, ainda assim eu sou. Sim. Quando eu estou no silêncio de não pensamento, ainda assim eu sou. Sim, mas eu estou falando assim, daquela pura presença de quando você não está com o pensamento, achando que você está na presença. Eu vou me... É claro, tá mó rolo aí mesmo. Ela sacou a armadilha antes de te falar.
O que ela está... Tipo, assim, o estado de contemplação, por exemplo... Mas isso é só um estado de contemplação, que é o que a Lívia viveu, e eu tô te avisando, vai passar. E vai ser um presente para passar. Estados de contemplação e algumas técnicas que te dão êxtases místicos, elas só têm função se, em primeiro lugar, você saber que vai passar. Pode se deliciar no seu êxtase místico, eu me delicio nos êxtases místicos, como eu delicio num dia que estou vendo um pôr do sol delicioso, mas eu sei que ele vai acabar e vai passar. E eu sei que quando vier uma estrutura egóica muito grande, eu estiver cheia de pensamentos, ainda assim eu sou. E aí a estabilidade começa a ficar. Porque o que me encobre não é que eu deixo de ser, não. Eu só acho que deixo de ser. Então você já é o Buda, você só acha que não é. Você sempre foi a pura presença consciência. Você só pensa que não é. E na Índia a gente chama isso de sobreposição. Igual eu estou andando por uma estrada ao entardecer e eu vejo uma cobra e paro assustada porque ela está armada de bote. Aí vem um amigo atrás com uma lanterna, ilumina e é uma corda, não é a cobra. A mente, ilusoriamente, sobrepôs a corda, uma ideia de cobra, e teve uma consequência, eu fiquei paralisada. Igual uma miragem no deserto, é só uma miragem, mas se eu estou morrendo de sede, eu vou sair correndo que nem louca. A miragem, que é nada, tem consequências no comportamento. Quando eu reconheço é só miragem, é só pensamento, isso daqui não é a minha estrutura de identidade, isso é só um elemento na totalidade, essas miragens vão caindo e tem como consequência... Eu não tenho mais medo porque eu sei que é corda. Eu não tenho mais problema que isso daqui fique com 1000 problemas, egoicamente cheio de problemas. Que eu sei que eu sou a espacialidade. E aí esse problema vai meio que caindo, mas isso é segredo. Isso é spoiler. Muda a qualidade da relação. E mesmo que às vezes venha uma onda de muita complexidade e eu realmente... perco e caio na identidade, eu perdi? Não, eu não perdi. E alguma coisa vai ficando aqui, que vai dizendo, ainda que esteja sentindo isso tudo, aqui, assim, ainda assim, o continua aí. E o que eu sou continua aí. E isso é um treinamento para morrer, porque na hora que esse corpo morrer, vai ser tão estranho e ainda assim o continua aí. E aí eu tenho que começar a verificar nessa caminhada, né, Fê, que eu tenho apegos e desejos. E o meu desejo é ficar nessa onda de não sentir as emoções. E que é essa camada que é chamada de Ananda Maya Kosha, lá na Índia, que é o movimento mais intenso que eu tenho de buscar prazer e fugir de dor. Que no budismo é chamado de apegos e aversões. Apegos a quê? A situações gostosas. Isso vai continuar aí. Você ainda vai querer situações gostosas. Esse campo de reverberação, ele vai continuar. É um programa. Do jeito que esse campo do coração batendo e da respiração acontecendo, vai continuar. De comer, digerir e ir no banheiro, vai continuar. Só que são campos, deixa eu só terminar esse raciocínio, são só campos, o campo físico vai continuar até que ele acabe, o campo de buscar situações agradáveis e evitar as desagradáveis vai continuar, só que agora eu já não estou imersa nele como sendo ele tudo que existe de real, agora eu sei que isso são campos que atravessam aqui, e eu, espacialidade, presença, consciência, que sei que esses campos são todos mutáveis, já há uma suavização desses jogos todos, porque há a consciência da eternidade imutável, da não identidade completa com esses jogos de sensações e sentimentos. E eu ainda continuo indo para os meus trabalhos, para minha yoga, para qualquer coisa, porque é gostoso. Porque isso daqui tem afinidades. Vou fazer minha corrida, porque quando eu corro dá uma ondinha boa, não tem problema. O ser humano adora uma onda. O ser humano adora uma onda. Só que saiba que todas as ondas passam.
E você é a água, não nascida, sempre presente. Como é que você chama? Meu nome é Adriana, mas eu acho que você até me respondeu. Ah, ok. Mas se você quiser falar assim mesmo, talvez seja interessante. Porque quando percebemos os fenômenos, né, e temos um distanciamento para com eles, eu ia te perguntar se a partir desse momento é como se o eu sou, ele acendesse a lanterna diante desses fenômenos, principalmente daquele fenômeno que de repente assim, vou pegar a questão aí que você deu do exemplo, né, da corda e que de repente eu estou interpretando como uma cobra. Ok. Então o distanciamento é que faz essa percepção, né, que eu estou, que está acontecendo, não sou eu, né? E aí quando eu percebo, já se dá essa questão da luz? Ok, boa pergunta, muito boa pergunta. Esse primeiro distanciamento, como você chamou, eu tô tão imiscuída e misturada com esse personagem aqui, que eu crio uma dualidade, que é o observador e a observação, e os fenômenos observados. Isso ainda é dual, você percebe? Eu, observador, observo os fenômenos, é o que a Lívia trouxe. De repente eu estava reconhecendo que eu sou o fundo do oceano, calmo e tranquilo, vendo os fenômenos todos. Esse é só um primeiro passo para que eu reconheça que isso que eu tinha como identidade não é o sujeito, é apenas um objeto. E aí eu tenho que entender que esse observador que está observando tudo, ele não está separado dos fenômenos. Eu vou usar uma outra linguagem. Isso que seria a transcendência do mundo tem que se tornar agora imanência, ou seja, cada emoção vivida, cada momento vivido, ele todo é a pura presença consciência. Agora com uma qualidade de saber. Antes eu estava misturada no mundo achando que eu era um objeto da multiplicidade de objetos, eu era esse objeto do mundo. Aí eu criei a transcendência para reconhecer que mesmo esse objeto não é quem eu sou, não é o sujeito final. Há essa presença que percebe que tudo isso daqui está dentro dessa presença consciência, eu presença consciência, agora eu tenho que reconhecer que esse evento como um todo é exatamente a minha face presença consciência eterna, com todos os jogos psicológicos desse eu daqui, desse indivíduo daqui, na relação com todos os indivíduos e o ambiente como um todo. Essa é a face do agora. Eu transcendente me torno imanente. Para que não haja um golpe de distanciamento que a Lívia sofreu e que a maioria de nós sofremos, eu também sofri esse golpe quando entrei em satsang. Mas quando a orientação é boa, e por isso que a gente tem que encontrar de novo, para ir clareando de tal forma que vai eliminar qualquer golpezinho da mente que fala, entendi, eu sou a presença consciência que observa todos os fenômenos, mas fudeu, veio um fenômeno de emoção muito grande, me capturou e eu já não sou mais presença consciência observador, eu sou muito eu aqui sentindo raiva do meu chefe, eu não sou mais presença, ou ainda assim está sendo observado, você sabe que você é um eu com raiva do chefe. Não é essa observação que eu observo distanciada. A observação não é pessoal. Eu sei que eu perdi, então você não perdeu. Faz sentido essa forma de dizer? Essa forma ela se torna um pouco paradoxal. Você vai ter que usar a mente paradoxal. A gente é muito treinado na mente dual.
isso é isso, emoção é emoção, pensamento é pensamento, tem um campo intermediário psicossomático. Eu sou essa sentada aqui, a Suzana tem experiência de vida dela, eu não tenho dúvida disso. Eu não acordo na cama dela, eu acordo na minha cama aqui, então claro que eu não sou a Suzana. Não estou te falando que você é a Suzana, estou falando que tanto eu quanto a Suzana somos a pura presença consciência. Em múltiplas formas, com um olhar individual, com sensações e histórias individuais que vão se desenrolando. Enquanto eu me identifico com esse indivíduo e acho que sou o indivíduo, eu estou na água, é cheio de sofrimento. E aí vem um chamado para algo maior. E aí eu tenho alguns êxtases, e eu tenho, na busca, nas terapias, nas místicas, eu vou tendo alguns insights. E de repente te mostra, mesmo você tendo insights, esses insights dão e passam. Você percebe esses insights. E você percebe que você é o ego. E você percebe que você tem insights. E você percebe que expandiu a consciência. E você percebe que agora você é o todo cósmico. E agora você percebe que você é a mãe do seu filho e é muito ego ali mesmo, cuidando do filho. Você percebe isso tudo. Eu estou interessada nesse que percebe. Não nessas máscaras todas que mudam. Oi? Não, não tem problema, deixa sair. São aspectos que vão sendo clareados. Você fala o tempo inteiro, a gente tá ok, a gente é e tem um observador que é. E é tudo uma coisa só, ok? Aí você usou o exemplo aí, e aí eu tô com raiva do meu chefe. A diferença entre você se identificar com essa dor e ser capturado e entrar nisso, ficar nisso, você observando, você sabe que aquilo vai passar. Aí essa é a diferença, esse é o ponto, assim, o ego acha que aquilo é aquilo mesmo e que na hora que eu estou vivendo não vai passar nunca. Que não existe outra coisa na vida. É isso. É isso. Agora, uma outra instância vai criando, né, vai crescendo aqui dentro de uma sabedoria que sabe isso é só um fenômeno que passa. Que de uma certa forma seria um distanciamento, mas essa não é a palavra certa. Porque eu não vou deixar de sentir a raiva, eu vou viver a raiva ali do chefe e às vezes eu vou até atuar. Que cara chato, e às vezes eu vou chegar com o dedo no nariz dele, O chefe às vezes não, né, porque não vale a pena. Mas com um amigo que te pisou na bola, porra, mas você foi um saco comigo. Às vezes eu vou até atuar, mas há uma instância que reconhece essa atuação e já não coloca toda a identidade nessa atuação. E que sabe que isso é o ego. E que sabe que isso é o ego no mundo. O gato é esse, não deixar o ego não tem como. Pode deixar o ego tomar conta, ainda assim você é a pura presença consciência. Não é deixar ou não deixar o ego, porque quem não quer deixar o ego tomar conta é uma outra instância do ego que quer ser o cara legal. É foda, é isso mesmo. Oi? Quando, isso, essa fúria, é inevitável como uma tempestade passando, você vai se molhar. Não tem como você se molhar. Isso, perfeito. Mas eu sei que é só uma tempestade passando e que vai passar, isso não é o que eu sou. Então eu fiquei puta com a Fernanda por alguma coisa, eu briguei com ela e não sei o quê. E ela, se ela é muito, não tem a mínima sensação, mas eu sei e eu não aguentei, eu sei que foi um velho condicionamento de uma sensação de carência, de baixa estima, que saiu aqui, não sei o que, porra, Fernanda, mas você fez isso comigo, mas que porra, tô puta contigo e não quero falar contigo e não quero saber de você. E daí a pouco passa, e eu sei que foi uma fúria, e quando eu vou voltar a olhar para Fernanda, eu vou voltar a olhar com outro jeito. Eu não vou continuar com aquela historinha, que é o que o ego faz. Ainda que algumas pessoas que tenham determinados padrões de atuação, eu vou olhar para essas pessoas e falar, cara, ela tem aquele padrão de atuação, mas é um padrão de atuação dela, que passa ali. Ela também é presença consciência. E como cada instante é novo, na hora que eu encontrar de novo, eu não sei como é que vai ser. Cada instante é novo. Eu não sei. Fala. Bianca, meu nome. Muito legal essa sua sacada. Então, eu tô nesse lugar aqui de uma observação, né, diante de tudo, assim, uma coisa que tá acontecendo muito comigo. E no final do ano é muito mais forte, né, impressionante. E aí eu tô me observando fazendo isso lá na rua, enfim. É o incômodo de ter que andar na rua
com muita gente, muita confusão. E esse olhar de observação no sentido, né, de aquilo que a gente imagina, tudo que a gente imagina existe, né? O Picasso já dizia isso. E como que não só o unicórnio, enfim, mas o pensamento daquilo que você projeta na situação que está acontecendo, de andar na rua, de ver as pessoas e aquele movimento todo, e de perceber, né, uma reação que é da do Bianca? outro, mas que é meu, ou seja, falta de educação, enfim, aquele tumulto todo. E já antes de descer do ônibus, eu já estou com a sensação de que isso vai acontecer. Então, tá antes do acontecido. Então, já não quero estar na roça, quero estar num lugar assim. E essa questão é muito forte, né? Porque é o ego, ou seja, os pensamentos, tagarelice, que fica aqui borbulhando, que já me mostra que aquilo vai acontecer de antemão, de acontecer. E agora, me observando fazendo isso, aí eu venho de encontro a isso tudo, né, da questão do fenômeno que vai passar, que não é algo fixo, uma verdade, né? Sim. E que não é meu. E aí, Bianca, isso naturalmente, né? Ok. Porque senão eu fico naquele ponto. Mas os fenômenos que vão passar não são só os fenômenos daqui para fora também. O seu pensamento também é um fenômeno passageiro. E se você está no ônibus pensando assim, ai que saco, vou descer o calçadão e vai ter um monte de gente atropelando, esse pensamento é só um pensamento que vai passar, não gruda nele não. Mais importante do que o fenômeno daqui para fora é sacar o fenômeno aqui dentro, como um fenômeno que vai passar. De novo você percebe que você caiu em algo que eu chamei a atenção aqui o tempo todo, o vício de acreditar no pensamento. O pensamento é só um fenômeno que passa. E quando eu começo a ver que o pensamento está me atravessando e que eu gosto do pensamento ou eu não gosto do pensamento, eu já vejo que tem o pensamento, uau, estou pensando que tudo vai dar certo, estou projetando um futuro, um velho discurso completamente idiota do segredo, que vem através do livro O Segredo, que virou moda há um tempo. Eu penso um pensamento e ele acontece aqui fora. Eu vejo isso tudo, inclusive esse dogma, essa ideia de que o que eu penso eu manifesto, isso também está sendo percebido como instâncias de funcionamento. Isso é autoconhecimento. Não é exatamente como a Bianca funciona, mas como a mente funciona. E a mente, através da Bianca, funciona como? Pensando e achando que o pensamento vai se manifestar, e porque eu projeto o pensamento, eu vejo mais mesmo do que eu estou pensando. E de verdade, a raiz desse ensinamento é assim, se eu tenho aquilo que eu penso se eu penso que eu sou um eu aqui, todo o mundo é feito de coisas separadas. Se eu reconheço que eu sou a totalidade presença-consciência, todo o mundo é presença-consciência. É disso que esse ensinamento fala. E não de eu penso no carro e o carro se manifesta. Eu penso, tem aqui dentro uma crença, uma estrutura de que eu sou esse corpo-mente, ali tem outros corpos-mentes, cadeira, gente, minhoca, mosquitinho. O mundo todo segue o modelo que eu tenho. É disso que se trata esse ensinamento. E se eu tenho um outro paradigma que eu reconheço que tudo é presença-consciência, cada coisa que eu vejo se torna presença-consciência. Então você tem um mundo que você projeta nesse sentido. Não no sentido de manifestar um carro, manifestar um relacionamento, não nesse sentido. A gente não tem esse poder sobre a mente não tem esse poder sobre a mente. E isso é um estudo que vale a pena fazer muito detalhadamente. A mente tem uma programação. Essa programação é recheada de crenças e condicionamentos. Ela continua aí atuando, você vai continuar falando português, que é um velho condicionamento. Falar português é um condicionamento. Se você estivesse na China, você está falando chinês.
É um condicionamento aqui. Tem outros condicionamentos. A gente veste uma roupinha muito parecida. Se estivesse na África, você estava de turbante e um sari. Isso é outro condicionamento. E aí tem condicionamentos que vão ficando mais de tribos. Você tem um colar que eu usaria, mas de repente ela não usaria, porque ela usa outro tipo de colar. Isso são tribos, fazem parte. Fazem parte. Eu tenho um condicionamento mais ecológico, ripongo. Outro tem um condicionamento mais social, bem arrumadinho. É de cada um, e daí, né? E daí? Cara, o infinito é infinito, até em forma de se manifestar. E olha que mania de querer que todo mundo seja igual a eu e tenha o mesmo pensamento de que eu. Caramba, isso é Hitler, isso é absolutismo. Para dar uma cutucada que você, ecólogo, está querendo fazer guerra contra os industrialistas. Eu não conheço pessoas mais bélicas do que os pacifistas que querem matar os industriais que fazem armas. Eles têm ódio dos industriais que fazem armas. E os ecólogos que querem acabar com as indústrias. Eles querem tirar um pedaço do mundo, igual Hitler queria acabar com o judeu. O mecanismo é o mesmo, a gente tem que reconhecer para que a gente não caia na armadilha dele. A gente tem que humildemente reconhecer, caraca, tem algo aqui dentro que é um absolutista que quer acabar com um lado da realidade. O lado do sofrimento, o lado do que eu acho que é ruim. Quando eu reconheço esse lado mal aqui dentro, eu vejo que eu estou além dele, eu vejo que eu sou consciência, presença. E aí uma outra ética começa a nascer. Uma ética da multiplicidade. Uma ética do verdadeiro amor. E é de dentro para fora, né? E é de dentro para fora. Não é de nenhum condicionamento, nem aqueles condicionamentos que eu mais prezo, que é ser ecológica, natureba e não quero a pobreza no mundo. Não sei, cara. Tinha uma época que se pregava a pobreza, não muito longe, na Idade Média. O que aconteceu que agora a gente está achando que todo mundo tem que ter um carro? E agora todo mundo tem um carro, porque eu passo ali perto da linha amarela, da linha vermelha ali, e eu vejo, eu não sei quais são aquelas favelas, que são ruelas, buracos de favela. Basta chegar na linha vermelha da gente de Juiz de Fora indo para o Rio. Todas as ruas cheias de carro. E claro, eu engarrafada na linha vermelha. Claro. Todo mundo tem um carro. Não sei se isso é bom, porra. Não sei. E todo mundo com celular. Não sei se isso é bom. Porque o comando vermelho está com celular lá dentro da prisão. Comandando crimes hediondos. Não sei. Então tem uma outra ética, de um outro nível, que se vier em cima dos condicionamentos, vai ser sempre a ética do Hitler, que eu vou querer eliminar as coisas em prol de outras. E eu não estou falando que tem coisas que são mais humanas e mais bacanas, não. Que preservam uma igualdade, que sejam mais altruístas. Não estou falando que não tenha isso, não. Mas mesmo no fundo de um altruísmo, tem uma instância egóica e tem uma vontade de eliminar e matar aqueles que não são altruístas. E quando eu vou reconhecendo que esse é o movimento da mente dual que trabalha por exclusão, por separação, e eu vou reconhecendo que a mente dual também é percebida na totalidade do agora, que qualquer discurso político que eu faço é um discurso surgindo no agora, que qualquer atuação que eu tenha vai ser uma atuação surgindo no agora, e que eu sou o agora, essa totalidade do agora, uma ética, como a Fernanda falou, natural, de acolhimento desse agora, que é tudo eu, a minha face, começa a surgir mais carinhosamente, com a totalidade do que é. Não tente pensar e esquematizar uma ética de tópicos. Isso é a mente que faz. E ela é até necessária para que não vire uma barbárie. Para uma instância é necessário uma certa moral e uma certa ética.
para uma outra instância que sabe que tudo é essa ética espontânea e natural. A ética de leis para uma determinada camada de atuação dual mental, ela vai ser sempre passível de ser furada como é. Toda lei tem, né, tem seu rabinho que dá um nó. E aqui no Brasil a gente sabe isso, é o que eles mais fazem. Pega qualquer lei e revira de cabeça para baixo e solta os bandidos e prende os inocentes. E depõe presidentes sem nenhuma base, sem nenhuma base. Que maluquice. Porque toda ética de lei, ela é passível de ser mudada. Agora, essa ética que vem do coração, da pura presença do agora, que é natural e espontânea e vem de dentro para fora, ela é o que é chamado no budismo de compaixão, que é chamado no cristianismo de amor, e que aqui a gente pode chamar de puro acolhimento espontâneo, que já está acolhendo esse momento do jeitinho que ele é. Não é para ser pensado isso tudo. É para ser reconhecido que há camadas do pensamento com discursos, ainda assim, o pé no chão, uma perna sobre a outra, ainda assim sons acontecendo, ainda assim eu pensando no que vai acontecer daqui a pouco, no que aconteceu anteontem. E ainda assim esse momento, esse mistério desse momento do agora. Descansa no mistério do momento. Deixa que as outras camadas sejam do tamanho que elas deveriam ser, pequenininhas. Discursos políticos, ideais, sensações corporais, alegrias de um momento que eu vivi muito bom hoje de manhã, medo de um futuro. Deixa essas coisinhas na dimensão delas. Pipoquinhas, borbolhas no doce de goiaba, como a metáfora que eu uso. E deixa que o doce de goiaba, a totalidade do agora, com todas as suas borbolhas, seja a tua realidade mais vívida. Reconheça que ela é a realidade mais vívida e tudo mais são borbolhas no doce de goiaba. Descansa nessa realidade vívida, luminosa, que em múltiplas formas, desde o corpo sensório até ideias, ideologias, discursos e relações de convencimento uns com os outros, análises de situações políticas e psicológicas, tudo isso borbolhas no milagre do agora. Descansa no milagre do agora. Na alquimia é chamado de pedra filosofal. É aquele elemento que não se encontra como o espaço e que transmuta tudo. Descansa na espacialidade vívida do agora. E deixa que tudo seja transmutado naturalmente. Tá bom? Quiserem tomar um chazinho, uma água, já deu tempo. Se vocês quiserem conversar mais um pouquinho, eu estou aqui para a gente conversar mais pertinho. Mas algumas pessoas têm que ir, né? Mas hoje eu não tenho horário, eu posso ir ficando um pouquinho para a gente conversar um pouco mais. Mas mesmo você levantando e indo, deixa que vá se sedimentando isso que é um novo olhar tão diferente, que já mesmo esse olhar pessoal é apenas um olhar na totalidade da pura presença consciência. Pode ter certeza que se de alguma forma vocês foram, por um pequeno insight, percebidos que o é imutável, perceberam que o é imutável,
Não tem mais jeito de voltar atrás. E aí eu recomendo, ajuda a descambar isso de uma vez só. Dá uma estudada, dá uma lida, vai no YouTube, me liga, me pergunta, tô às ordens. Qualquer mensagem que me manda eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todas. Se for esse questionamento, essa revelação, mas eu confundi isso, mas isso, assim, eu respondo todas. Em honra à verdade. E cara, tô te dizendo, a coisa tá cada vez mais clara. Não é, gente? Não funciona. O negócio funciona. Funcionou aqui, em mim, que era cheio de apego, não vai funcionar em vocês, que de repente são bem mais leves do que eu, bem menos desapegados? Vai funcionar. Antes eu falava isso dos outros. Funcionou na Fernandinha, vai funcionar em qualquer um. Mas agora eu acho que, né, algumas pessoas ficam com raiva. Eu sei que não você, mas não, ela fica falando da outra, né? Umas pessoas já saíram falando disso. Poxa, mas a Viti falou, funcionou no Eduardo? Você acha que não, se o Eduardo, que é desse jeito, funcionou nele, vai funcionar em qualquer um? O amigo do Eduardo ficou puto, nunca mais voltou. Claro que o Eduardo não está nem aí. Já está claro lá nele cada vez mais. Inclusive é ele que me leva a Belo Horizonte. Não é? Marcele, cara, se ali o negócio tá claro, pô, não, dá pra qualquer um, né, não? Mas é só uma forma de brincar, ou seja, os encobrimentos, eles são densos, sim, mas nunca mais densos do que a luz da verdade. Não tem como. Ok? Namastê.